Nas últimas décadas, têm-se ampliado os debates sobre identidades e suas dinâmicas, discussões mediadas pelas novas formas culturais vividas entre o global e o local. Nesse contexto de debate sobre identidades, de modo especial sobre identidades étnico-raciais, inserem-se as discussões sobre africanidades, sobre o legado africano, na perspectiva da população negra. O currículo, compreendido como uma trajetória, relação de poder, documento de identidade, segundo Silva, torna-se elemento fundamental de análise para se compreender a organização escolar, o trabalho pedagógico e a relação com o conhecimento no contexto da educação escolar. A temática da identidade e da diferença cultural, a partir da década de 1990, tem ocupado um lugar de destaque no pensamento sobre currículo. A literatura especializada registra diferentes significados para esse termo, ainda que tal preocupação não seja recente nos estudos sobre educação escolar. As indagações sobre currículo, presentes nas escolas e na teoria pedagógica, mostram o primeiro significado, a consciência de que os currículos não são conteúdos prontos a serem passados aos alunos. São uma construção e seleção de conhecimentos e práticas produzidas em contextos concretos e em dinâmicas sociais, políticas, culturais, intelectuais e pedagógicas. Conhecimentos e práticas expostos às novas dinâmicas e reinterpretados em cada contexto histórico. Uma vez que o processo de construção do conhecimento escolar sofre, inegavelmente, efeitos de relações de poder, o currículo instituído pela escola acaba hierarquizando determinados saberes e, no mesmo sentido, definindo o que deve e o que não deve ser ensinado por ela. Sendo o currículo um território em que se travam ferozes competições em torno dos significados, pode-se dizer que neste território evidenciam-se esforços tanto por consolidar situações de opressão e discriminação a que certos grupos sociais têm sido submetidos, quanto por questionar os arranjos sociais em que essas situações se sustentam. Nesse sentido, o currículo não está envolvido em um simples processo de transmissão de conhecimentos e conteúdos. Possui um caráter político e histórico e também constitui uma relação social, no sentido de que a produção de conhecimento nele envolvida se realiza por meio de uma relação entre pessoas. É nesse campo de tensões que, na contemporaneidade, temas como a pluralidade cultural vêm sendo presença constante nas discussões educacionais, pois, há muito tempo, diferentes sujeitos, a exemplo dos povos indígenas e dos povos africanos, afro-brasileiros, têm chamado a atenção para as diferentes culturas e valores civilizatórios que compõem a sociedade brasileira e que não estão sendo vivenciados no currículo escolar. Como afirmam Moreira e Candal, elaborar currículos culturalmente orientados demanda uma nova postura por parte da comunidade escolar, de abertura às distintas manifestações culturais. Faz-se indispensável superar o daltonismo cultural ainda bastante presente em nossas escolas. A Lei de número 10.639, de 9 de janeiro de 2003, altera a Lei de número 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e dá outras providências. No seu artigo 26A, a lei estabelece obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares. Também em seu artigo 79B, o calendário incluirá o dia 20 de novembro como o Dia Nacional da Consciência Negra. Pontos esses decretados e sancionados pelo presidente da República da época, Luiz Inácio Lula da Silva. A Lei de número 10.639/03 é uma resposta ao movimento negro, que reivindicou junto aos órgãos competentes o direito a uma educação equitativa para a população negra, sobretudo quando a omissão de um currículo escolar se configura como uma discriminação racial, ao supor a homogeneidade da escola e assim torna invisível a população negra e a sua cultura. É importante mencionar também a Lei de número 11.645, de 10 de março de 2008, que defende tudo o que há na lei anterior e acrescenta os estudos da temática História e Cultura Indígena, defendendo os conteúdos referentes à história e cultura dos indígenas brasileiros. Serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e da literatura e histórias brasileiras. Esse decreto visa também o reconhecimento e a valorização das experiências históricas e sociais desses povos. Desde o início do século XX, identidades negras, intelectuais negros, vêm chamando a atenção do lugar privilegiado da escola, seja na reprodução do racismo,
ou no combate dele. Ao mesmo tempo, estas pessoas não desconsideram outros espaços que sejam formativos para a educação das relações étnico-raciais. Ou seja, a gente aprende as relações étnico-raciais na escola, em casa, com os amigos, nas mídias sociais. Portanto, as mensagens que as pessoas recebem sobre as relações raciais são por muitas vezes de forma pejorativa em relação à população negra, sejam estereótipos que estão presentes nas novelas e nos filmes. E como professor que cresceu em contato com essa mídia, que retrata o negro como uma figura inferiorizada, vai trabalhar com seus alunos, que também crescem neste meio. Os professores e as professoras devem utilizar deste material, seja de desenhos infantis, seja de trechos de novela, para desconstruir personagens e possibilitar a construção de outros. Existe a possibilidade de utilizar esses materiais de maneira pedagógica, justamente para desnaturalizar. Utilizar os materiais que os jovens consomem para problematizar e fazer comparação com a realidade concreta das ruas com aquilo que é mostrado na televisão. Em que medida essa mídia representa a diversidade ou que constrói uma outra imagem sobre a população brasileira. E a escola, o currículo escolar, ele tem um papel fundamental para a possibilidade de mostrar outras histórias e não apenas uma história única. Que sejamos um professor que mostre ao aluno um caminho de resistência e de existência. Diversidade étnica e currículo. A inserção da temática étnica na educação visa garantir uma educação que supere o racismo e as desigualdades geradas por ele. Interessa-nos refletir acerca da potencialidade de uma educação intercultural, em que as diferentes matrizes culturais que compõem a sociedade brasileira, com suas epistemologias próprias, possam construir um diálogo mais simétrico e, portanto, de maior respeito e valorização da diferença cultural. Interrogar o currículo e a educação escolar no trato com a diversidade étnica é reconhecer que homogeneizar o ensino sempre foi o objetivo da escola única, com viés de massificação, imaginando que a diferença que nossos alunos trazem para a sala de aula não faz diferença. Porém, assumir a diversidade é posicionar-se contra as diversas formas de dominação, exclusão e discriminação. É entender a educação como um direito social e como respeito à diversidade no interior de um campo político. Entendemos que, através do currículo, é possível, sim, construir uma política e experiência que implique em acolher a diferença na escola, onde as contribuições de todos os povos para a humanidade estejam presentes, não como lista ou sequência de dados e de informações, mas como motivos e meios que conduzam ao conhecimento, à compreensão, respeito recíproco, a uma sociedade justa e mais solidária. O currículo, compreendido como uma trajetória, relação de poder, documentos de identidade, torna-se elemento fundamental de análise para se compreender a organização escolar, o trabalho pedagógico e a relação com o conhecimento no contexto da educação escolar. Além disso, a fabricação do currículo não é, nunca, apenas o resultado de propósitos puros. O currículo não é constituído de conhecimentos válidos, mas de conhecimentos considerados socialmente válidos por alguém. Os anos de 1960 foram marcados pela explosão de diversos movimentos sociais e culturais, como independência das colônias europeias, movimento de contracultura, os movimentos feministas, os protestos contra a guerra do Vietnã. Nesse período, surgem alguns intelectuais que contestam o pensamento educacional tradicional. Eles rejeitam a visão mecanicista do currículo, a compreensão do currículo como uma atividade técnica e administrativa, questionando a pedagogia e o currículo. A teoria crítica ganha espaço e alguns estudiosos como Gramsci e Paulo Freire se destacam como oponentes da cultura elitista que tanto oprimia e explorava os cidadãos.
assimilando a ideia de que o currículo reproduz a sociedade, sua estrutura e dinâmica, seja em níveis classicistas, seja em níveis de outras formas de organização, como as exclusões étnicas. A crítica curricular denuncia também o processo de homogeneização veiculado pelo currículo. Nesse contexto, surgem os estudos multiculturais que apontam a necessidade de o currículo privilegiar as diferenças culturais que sempre foram excluídas, pois a igualdade ela não pode ser obtida simplesmente através da igualdade de acesso ao currículo hegemônico já existente. As teorias críticas do currículo elas teriam que levar em conta as desigualdades educacionais centradas nas relações de gênero e etnia, possibilitando a discussão das causas institucionais e históricas do racismo, evitando uma abordagem essencialista da identidade étnica. Vale salientar também que a diversidade é um componente de desenvolvimento biológico e cultural da humanidade. Ela se faz presente na produção de práticas, saberes, valores, linguagens, técnicas, artísticas, científicas, representações, visões de mundo, experiências de socialização e de aprendizagem. Ela se constrói no contexto social. Sendo assim, a diversidade pode ser entendida como um fenômeno que atravessa o tempo e o espaço e se torna uma questão cada vez mais séria e mais complexa que vão se tornando as sociedades. E descolonizar os currículos é mais um desafio para a educação escolar. É preciso, igualmente, tomar cuidado para não depositarmos toda a nossa esperança de superação do racismo e das desigualdades raciais na educação escolar. A escola sozinha não dá conta de tudo, mas nem por isso ela deixa de ser responsável nesse processo. O principal alvo de uma educação antirracista é a construção de uma sociedade mais digna e democrática para todos, que reconheça e que respeite a diversidade. Se historicamente o currículo escolar esteve atrelado a um modelo de mundo, homem e sociedade, transmitindo através de divisões sociais particulares e interessadas, a educação é sim capaz de oferecer tanto aos jovens como aos adultos a possibilidade de questionar e desconstruir os mitos de superioridade e inferioridade entre grupos humanos que foram introjetados neles, em nós, pela cultura racista. É através da socialização que acontece a formação da identidade de uma criança, e durante este desenvolvimento, elas se percebem o outro. Por isso é importante a relação com pessoas que auxiliem essa percepção a respeito das identidades e diferenças, sejam elas raciais ou culturais, e a escola vem como um local importantíssimo para que estes diálogos aconteçam. O cotidiano de uma criança precisa de uma escola com um currículo que demonstre e respeite as diversidades. Assuntos como racismo e antirracismo não devem ser escondidos das salas de aula. O professor não pode querer igualar o comportamento dos estudantes. Ele tem que compreender que esses indivíduos pertencem a culturas coletivas. É necessária uma prática pedagógica preparada para lidar com a diversidade, com professores que entendam as relações étnico-raciais e saibam lidar com a discriminação racial que por muito tempo esteve enraizada nas salas de aula. Precisamos parar de embranquecer grandes artistas negros para serem reconhecidos. Temos que reconhecer eles pelo que são. Precisamos incentivar as nossas crianças pretas a serem quem elas querem ser. Precisamos mudar as referências em livros, filmes, textos, séries e ouvir, assistir, ler e perceber mais pessoas negras. Precisamos retirar a hegemonia branca do currículo. Precisamos conhecer outras verdades. Não podemos correr o perigo da história única, como afirma Chimamanda Adichie. Precisamos ouvir as histórias, todas elas.